Olá, queridos, boa tarde, tudo bem? Aqui é o Prof. John e hoje a gente vai ter mais uma aulinha, tá? E essa aulinha hoje é sobre termometria, uma matéria bem basal para quem está no nono ano do ensino fundamental e até no primeiro ano do ensino médio. Você que está vendo Celsius, Fahrenheit, Kelvin, tá? Você está vendo dilatação dos corpos em Física 2, isso também serve um pouco para você, tá? Galera, a gente vai ver essa definição da termometria, vamos ver escalas de temperatura, ver o que é temperatura, as conversões de uma escala para outra, ou seja, as equivalências de temperatura entre as escalas, e 3 exercícios de treino para a gente fechar esse pacote em menos de 10 minutos, quem sabe, ok? Então, se passar um pouquinho é porque foi necessário, mas a visão aqui é fechar dentro de 10 minutos. Vamos lá. Termometria é o estudo da medição das temperaturas por meio de escalas, ok? Então nós vamos medir como acontece a graduação dessa temperatura. O que é temperatura? É o grau de agitação molecular, tá? É claro que a agitação ela não é somente um fenômeno dinâmico, né? A gente não tem que interpretar somente o movimento aparente como a única ferramenta de fonte de calor. Existem outras, tá? O calor pode se passar por contato, por convecção ou por condução, por exemplo. Ok? O que é condução? Quando o objeto quente encosta no objeto mais frio e por aí vai passando calor. Convecção é quando você tem um funcionamento igual de uma panela, por exemplo. Tem a radiação também, né? Que quando você tem emissão de... Perdão, gente, atrapalhar aqui. Quando você tem emissão de energia luminosa ou energia térmica, por exemplo. Tá bom? Igual acontece com o Sol, para nós. Tranquilo? Mas, de certa forma, as moléculas se agitam entre si e essa agitação vai causar movimento. E esse movimento vai causar uma reação térmica pelo atrito, pela atividade metabólica e tudo mais, e isso vai gerar calor. Você já reparou, por exemplo, que quando você está com febre, mesmo que você esteja parado, você está com calor? Isso significa que dentro do seu corpo a dinâmica está aumentada, por algum motivo, geralmente por causa de um combate a um agente infeccioso, por exemplo, um vírus ou uma bactéria. Ok? Queridos, para a gente medir essa questão, nós usamos escalas, tá? E nós temos 3 escalas que nós utilizamos, tá? E a mais famosa delas é a escala Celsius, tá? As que mais utilizamos são a escala Celsius e a escala Kelvin, tá? Geralmente a gente utiliza mais Kelvin para eventos químicos e tudo mais, e Celsius para temperatura ambiente, temperatura de um forno, né? E coisas do tipo. Tranquilo? O ponto de parâmetro aqui, gente, são o ponto de fusão e o ponto de ebulição da água, tá? Então são os parâmetros ali que a gente permeia a grande maioria dos experimentos e utilizações dessas escalas aqui, ok? Na escala Celsius, daqui a pouco, se vocês quiserem, eu passo a descrição no Drive ou passo por WhatsApp um Word, né, um documento específico onde eu trato toda essa questão aí escrita para você, tá bom? Mas você que já tem o material, você pode consultar isso também. Vamos lá. O ponto de fusão da água na escala Celsius é 0. Tá? Quando a gente fala que o ponto de fusão da água é 0 grau, ou seja, quando a água está no estado sólido e passa para o estado líquido, né? Na escala Celsius é 0. Já na escala Fahrenheit é 32. E na escala Kelvin é 273. Todas essas temperaturas nessas escalas respectivas são do ponto de partida de fusão da água. E o ponto de ebulição é em que momento na temperatura, aliás, em que grau de temperatura a água passa do estado líquido para o gasoso. Tá? Na escala Celsius é 100 graus. Na escala Fahrenheit é 212 e na escala Kelvin é 373. Eu quero que você repare uma coisinha. Já vamos passar aí
de 5 minutos, tá? Eu acho que essa aula vai se estender um pouco mais do que eu imaginava. Mas tudo bem, não tem problema. Se você reparar, a diferença do ponto de fusão para o ponto de ebulição na escala Celsius e na escala Kelvin é o mesmo. O intervalo é 100, tá? Então, para você converter de Celsius para Kelvin, né, é só você adicionar 273. E de Kelvin para Celsius é só você diminuir 273, tá? Porque a proporção intervalar é a mesma. Agora, a Fahrenheit, se você reparar, o 0 é 32, o 0 em Celsius é 32, mas o 100 em Celsius é 212 em Fahrenheit, ou seja, nós temos aí um espectro de 180 graus, tá? Em termos inteiros. E jogando na regra de 3, nós vamos ver que a cada 5 graus Celsius ou 5 graus Kelvin, nós temos 9 graus Fahrenheit. Ok? Por exemplo, uma questãozinha básica aqui. Se você tem 5 graus Celsius, você vai ter o quê? Você vai ter 9 graus Fahrenheit. Só que o Fahrenheit começa no 32. Então o que você vai fazer? Você vai colocar 9 mais 32, que vai dar 41 Fahrenheit. Ok? E na Kelvin a mesma coisa, tá? Eu tenho 278 Kelvin, né? Que é o mesmo que 5 graus Celsius. Então eu vou ter os mesmos 41 Fahrenheit. Ou seja, 5 graus Celsius, 41 Fahrenheit e 278 Kelvin significam na prática a mesma temperatura. Ok? Para ficar mais formal essa questão das conversões, nós vamos utilizar duas principais, tá? A primeira é de Celsius para Kelvin, ou seja, vai ficar uma fórmula mais ou menos assim. 9 vezes Tc, que é temperatura em Celsius, é igual a 5 vezes, aí bota entre parênteses, Tf, que é temperatura em Fahrenheit, menos 32. E você vai fazer a distributiva, que é o famoso chuveirinho. E vai cair numa equação, tá? E de Kelvin para Celsius, onde você, para descobrir a temperatura em Kelvin, é só botar a temperatura em Celsius e botar mais 273. Ou o contrário, tu tem em Kelvin que é descobrir em Celsius, tira 273. Tranquilão, não é? Agora vamos partir para alguns exercícios resolvidos. Primeiro, em um país, no inverno se marca 50 Fahrenheit. Isso é quanto em graus Celsius? Lembra que a gente falou, né? A cada 5 graus Celsius, tá? Nós temos 9 graus Fahrenheit. Logo, se 50 é 10 vezes 5, a diferença vai ser 10 vezes 9 para Fahrenheit. 10 vezes 9, 90. Então, quando a gente for fazer em Fahrenheit, a gente vai pegar o 32, que é o 0 Fahrenheit, e adicionar 90. Então, 32 mais 90 vai dar 122 Fahrenheit. Ok? Agora, imagina se fosse o contrário. Em um país, no inverno, se marca 50 Fahrenheit. Isso é quanto em graus Celsius? Né? Aí a gente tem que fazer aquela questão distributiva. 9 vezes Tc é igual a 5 vezes 50 menos 32. Aí não precisa fazer distributiva, tá? 50 menos 32 dá 18. Então 5 vezes 18 dá 90. Aí do outro lado nós temos 9 Tc, então fica 9 vezes temperatura em Celsius igual a 90. Então a temperatura em Celsius, a gente passa o 9 para lá dividindo, que é a operação inversa. 90 dividido por 9 dá 10. Ou seja, 50 Fahrenheit equivale a 10 graus Celsius. Ok? Exercício número 2. Um certo composto chega à fusão aos 177 graus Celsius. Determine seu ponto de fusão em Kelvin. O que é o ponto de fusão? Aqui já não é mais o da água, é o do composto, que é 177 graus Celsius. O cara quer descobrir em Kelvin. Mole demais, só adicionar 273. Então 177 mais 273 é igual a 350 Kelvin.
Desculpa, tá? Errei. 450 Kelvin, tá? Então, 177 graus Celsius equivale a 450 graus Kelvin. Tranquilo? E, para finalizar, Leandro ligou o ar-condicionado a 288 Kelvin. Isso quer dizer quanto em Fahrenheit? João, você não falou em Fahrenheit para Kelvin. E agora? Não se preocupe. A gente converte para Celsius e depois trabalha, tá? 288 graus Kelvin, para a gente botar para Celsius é só tirar 273. 288 menos 273 é igual a 15, ok? Agora com 15 a gente já pode trabalhar. Aí fica 9 vezes 15 igual a 5 vezes TF menos 32. 9 vezes 15 dá 135 e você vai analisar que 5 vezes TF menos 32 agora tem a necessidade de fazer a distributiva. 5 vezes TF é 5TF e 5 vezes menos 32 dá menos 160. Ok? Esse menos 60 eu jogo para o outro lado e vai ficar mais 160. Ou seja, vai ficar mais ou menos assim. 160 mais 135 é igual a 5TF. Ou o contrário, 5TF é igual a 135 mais 160, que no final das contas dá 295. A temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? O 5 passa para lá dividindo, vai ser 295 dividido por 5, que dá 59 graus Fahrenheit. Ok? E uma observação aqui. Lembra que eu falei de 15, de 5 para 9? A cada 5 Celsius nós temos 9 Fahrenheit? Então, aqui se aplica, tá? 15 graus Celsius, se 15 é 5 vezes 3, vamos ter que fazer 9 vezes 3. 9 vezes 3, 27. Mas, como o 0 Fahrenheit começa no 32, fazemos 32 mais 27, que dá o mesmo 59 Fahrenheit. Tranquilo isso? Claro que no papel isso aí fica muito mais prático da gente aprender, tá? Espero que você tenha gostado, tá bom? O aluno aí do 9º ano, do 1º ano, e que isso te ajude na sua prova e a você a concluir várias questões importantes aí, tá bom? Um abraço, beijo, até breve, tá? Nesse mesmo canal.